cheguei a Anajás no segundo semestre de 75, aí ingressei na Ibel, que era uma indústria de conservas, de palmito. Fui a maior compradora de palmito lá, em Anajás. Mas eu nunca, digamos assim, tive gosto de voltar para Anajás, porque eu queria estudar e queria tocar. Isso é a verdade. Eu não me dei com aquela vida lá. Acabei me desentendendo com o dono da empresa, porque ele era muito enérgico, muito burocrático para o meu gosto. Então, eu quero contar aqui um episódio que aconteceu lá, porque o gerente anterior, assim que a Ibel foi implantada lá em 74, eles fizeram um contrato com todos os fornecedores. Dariam naquele tempo, acho que 5 milhões, 5 milhões de cruzadas, não me lembro qual era a moeda da época. Adiantava esse dinheiro, por 5 anos os caras ficavam na obrigação de entregar toda a produção do palmito para a empresa. Após 5 anos, eles receberiam mais 5 milhões. Aí, como eles pegaram os 5 milhões logo na mão, aí encheu o olho do caboclo lá, do fornecedor. Todo mundo assinou o contrato e tal. O gerente anterior veio logo embora porque o filho dele adoeceu, quase morre, e ele veio embora. Era o Oswaldo Costa, o gerente anterior. Aí saiu e ficou outro gerente, eu não me recordo se foi o culpado Geraldo, ou se foi um outro gerente. Depois eu sei que foi o Vanderlei, foi o Geraldo Taquara, depois eu assumi a gerência, eu não fiquei logo em seguida. Todo mundo veio embora, que o Vanderlei era de Breves, veio para Breves, o compadre Taquara também tinha a família, tinha a gente para Breves, enfim, vieram embora e eu fiquei só, assumi a gerência da empresa. E devido a esse contrato, o pessoal estava amarrado na obrigação de fornecer todo o palmito para a empresa. Só que eles não prestaram atenção na defasagem. O dinheiro desvalorizava. Quer dizer, aqueles 5 milhões que eles pegaram naquela época, não era nada, com 8 meses depois, não dava nada. Eles estavam dando muito palmito e tendo prejuízo. Aí começaram a desviar palmito para fora. Bom, aí o dono da empresa queria entrar na justiça para processar todo mundo. E eu peguei esse pepino. Então, como eu, na condição de filho de lá de Anajás, eu me dava com todos os fornecedores, eu fui lá, conversei com cada um e disse: olha, é o seguinte, cara, a empresa tem razão de executar vocês, mas nem tudo que é legal é legítimo. Vocês foram enganados na boa-fé de vocês. Assinaram esse negócio aqui. Agora é o seguinte, para não ter problema, me entrega 50% da produção e 50% vocês vendem para fora. Vocês não têm prejuízo e a empresa também não para. Eu vou sempre mantendo comprava de outros fornecedores e assim eu consegui manter a produção um pouco mais baixa, mas eu ia mantendo a produção. Então ele disse o seguinte, que não era para adiantar dinheiro para ninguém. E eu tinha um dos fornecedores, era o meu tio Antônio Cardoso Sobrinho. Para quem não conhece, Antônio Cardoso era sogro do Alberto, pai do Toninho, de todas as meninas, filha da Aida, minha prima. E o tio Antônio era um fornecedor forte, me dava 60%, talvez 70% da produção, e o resto ele vendia para fora, vendia por um preço melhor, mas eu ia mantendo. E um dia ele precisou de um dinheiro adiantado. Então, quando eu não tinha dinheiro, a empresa tinha dinheiro, eu ia lá e comprava a crédito, comprava fiado, e ele me vendia fiado. A empresa às vezes não mandava dinheiro para mim, mas eu mantinha a produção. E tinha muito trabalho de lidar com peão, era aquela briga
terrível de 24 horas, porque o palmito sai da mata, tem que ir para o barco e logo chegar na cidade, esfolar o palmito, descascar o palmito e jogar na lata, porque senão ele se estraga. É um negócio muito perecível. E eu vivia muito aborrecido. Mas apesar de tudo isso, eu dei um jeito de vir aqui em Belém, em 79, quando foi inaugurada a Casa do Choro, eu estava aqui, eu vim aqui assistir, certo, a inauguração da casa e voltei para a viagem. Eu não me lembro nem que jeito eu dei, porque eu fui de avião, eu não me lembro. Eu sei que eu dei um jeito de vir. Eu nunca deixei de lado. Mas a minha vontade de tocar sempre foi mais forte. Bom, devido a eu ter adiantado esse dinheiro, né, eu tinha que fazer o caixa todo dia. Fazer o caixa para ver o movimento da história. Eu poderia ter emitido, deixado o dinheiro, como se o dinheiro estivesse no cofre, e deixar fazer o caixa sem movimento, e não ia servir de nada. Depois o homem ia me pagar, porque houve um acidente lá, dois empregados do tio Antônio se desentenderam e um deu um tiro no outro, com cartucheira no rio, para lá, para cá, tiro para cá, tiro para lá. Um pegou pela perna, outro pegou no peito, assim, mas não deu para matar. Aí chegou com os dois caboclos lá ensanguentados. Naquele tempo o hospital ali era muito precário. Eu sei que eu chamei um avião, ele botou os caboclos dentro e veio para cá para Belém. Aí eu adiantei um dinheiro para ele que não me recordo quanto foi. E ao fazer o caixa, eu disse para o Francisco Mantoro, que era meu secretário, disse, Chico, pode botar aí. De saída, acho que 100 reais, nem me lembro quanto foi, 100, não lembro. Deu para o seu Antônio. Aí tá. Que quando de manhã chegou o barco com palmito, dois barcos cheios de palmito, eu estava lá conferindo os palmitos, supervisionando lá, o pessoal desembarcando. O Chico estava na radiofonia, era um radioamador que tinha lá, era um chiado, um zumbido danado, eu nunca gostei daquele. Em dado momento o Chico me chamou. Olha, seu Diogo quer falar contigo. Aí eu fui lá e disse, alô, senhor câmera. Bom dia, Zé. Com que autorização o senhor adiantou o dinheiro para o senhor Antônio Cardoso? Eu não tenho uma relação aí de gente que não é para adiantar, eu não disse que era para adiantar. Aí eu disse, olha, senhor Diogo, a autorização foi minha mesmo. Porque eu disse assim nessas palavras textuais para ele. Eu não sei se eu sou um gerente de merda ou um merda de gerente. Porque o senhor não manda dinheiro para cá, eu compro fiado. Quando o cara me quer um adiantamento, o senhor me tolhe, não quer que eu dê o adiantamento. Então, para não ter esse problema, o senhor manda o dinheiro, que ele manda o palmito, não tem problema nenhum. Certo? Então, para o senhor que administra essa empresa de lá, o senhor bota uma pessoa que se sirva para isso. A partir de agora, eu não sou, mas sou empregado. E ponto, câmbio final. E fechou o rádio. No mesmo momento, eu fui lá na fábrica, eu disse, olha, Chico, prepara a minha conta. Certo? Prepara a minha conta aí. Foi lá, falei com o capataz, confere aí o palmito aí, porque eu já estou de saída, eu vou resolver um problema. Saí para procurar uma casa para alugar. Aí encontrei aquela casa ao lado da escola, que estava sem ninguém naquela época. Eu não me lembro com quem foi que eu falei, nem aluguei a casa. Era da prefeitura, com quem foi que eu falei, não sei se foi com o Alcides, eu sei que me autorizou a ir para lá. De tarde eu já estava na casa, com mulher, filho e tudo. Eles saíram da área industrial na hora. De tarde eu já tinha me mudado. Foi quando veio a ideia de montar uma loja de ferragens. Eu estava sem trabalho, aí o papai tinha um capital bom, aí existia uma empresa aqui em Belém que vendia peças de motores Yamaha e motores MWM. Aí eu pedi para o papai comprar os reparos, peças assim substituíveis, peça pequena, hélices, eixo, bucha, essas coisas de motor. Mas comprar um bocado. Aí o papai comprou. Eu abri a ferragem, eu queria só ferragens. Mas o meu pai era bodegueiro, ele era comerciante, ele vendia de tudo, tá? Ele tinha tudo. Então ele começou a botar logo remédio, no negócio, medicamento, ele trazia peixe salgado, carne de capivara salgada para vender lá, e pão. Enfim, virou uma baderna. Mas eu fiquei lá até o ano de 79. Em 77 nasceu o meu caçula, o Oswaldino Neto, certo? Que eu chamei o Oliveira para fazer o parto da Zélia, porque ele era o único médico, o único dentista, enfermeiro competentíssimo
ajudou a salvar muitas vidas, e eu contratei o Oliveira para vir fazer o parto do meu filho, e ele veio. E eu fiquei lá em 77, ainda fiquei até 79 com o neto pequenininho, né? Foi quando eu já vim para Belém no início dos anos 80, certo? Foi quando eu parei de tocar um pouquinho. Sim, eu vim aqui em Belém para a inauguração da Casa do Choro e voltei. Depois eu entreguei o lugar, né? E quando eu pedi para o papai botar a loja de ferragem, ele já tinha um espaço em frente à igreja matriz, que era uma pequena venda, um boteco. Era um bazar pequenino que ele havia fechado, ele só abria para a época de festa. Então nesse espaço foi colocado a ferragens. Aí ele começou a trazer um bocado de coisas. No fim ficou ferragem, barra, ele comprou uma geladeira grande, enchia de cerveja, a geladeira era querosene, certo? Aí misturou tudo, né? Era ferragem, era remédio, era peixe salgado. Aí aquilo virou uma zorra e eu não aguentei. Devido a essa miscelânea que o papai fez lá, que ele botava pão, botava remédio, botava carne para vender, eu não quis mais ficar. Foi quando eu resolvi vir embora. Aí então passei, quem ficou trabalhando lá foi o Branco Fernandes, Oswaldo Batista Fernandes, conhecido como Branco Fernandes, que é o pai do nosso amigo Major e de mais irmãos. O Branco ficou determinado tempo lá com o papai, na ferragem. Papai tinha o comércio grande dele na Sempre Viva. Ele era fornecedor de madeira para vários madeireiros. Zé Lobo da Fonseca era quem mais comprava dele. E eu resolvi vir embora, porque, até por necessidade das crianças voltarem, continuarem a estudar, porque lá não tinha mais a escolaridade para ele. Foi nessa época que ele estudou 3 anos e repetiu a 4ª série lá. Um pequeno adendo sobre a minha história com relação a Anajás. Decorreu o ano de 1976, certo? O então prefeito na época, Alcides Pinheiro, me procurou para que eu fizesse o brasão de Anajás. Uma bandeira, aliás, uma bandeira de Anajás. E eu fiquei assim, achando a responsabilidade muito grande. E eu argumentei com ele o seguinte: eu disse, Alcides, para fazer uma bandeira não é assim, a 3x4. Isso tem que ter feito um edital, tornar público, ter a concorrência, tal, aquele procedimento legal. Aí ele disse, sim, mas essa bandeira é só para quebrar um galho, porque eu vou te contar o que aconteceu. O ministro Passarinho, já Passarinho na época era ministro da Educação, e ele conseguiu, não sei com quem aqui, levar uma equipe do Pará, uma representante da educação do Pará para lá, para Brasília. Então, cada diretor de cada escola estadual iria a Brasília levando um aluno de cada município. E cada aluno teria que levar a bandeira do seu município. E Anajás, até aquela altura, nunca teve bandeira, nunca havia sido criado nada em torno disso. E ele me disse, olha, tu é a única pessoa que pode me ajudar, que eu não vejo outra pessoa aqui para fazer isso. Aí eu estava lá naquela época na loja de ferragem, eu havia saído da Ibel, e ele me fez esse pedido e eu, sinceramente, eu saí de lá pensando e pedindo a Deus, meu Deus, o que é que eu faço para fazer? Aí no outro dia eu amanheci com a ideia. Eu disse, bom, eu vou fazer a bandeira do Pará, né, a estrela do Pará, que é a estrela Sírios, a estrela espiga da constelação de Sírios, e por cima dessa bandeira eu vou botar os contornos da Ilha do Marajó e botar dentro desse contorno alguma coisa alusiva a Anajás. Então eu fiz a estrela, eu consegui a estrela de ponta azul, tal, em cima um mapa, os contornos da Ilha do Marajó, e dentro eu coloquei aquele forte, tinha um forte antigo que não existe mais, um fortezinho que tinha lá na frente da cidade, assim do lado direito coloquei o forte,
e coloquei umas toras de madeira, certo, assim, meio na diagonal, e no lado direito eu fiz uma palma, umas folhas de seringueira, e do lado esquerdo uma folha de açaizeiro, que eram as nossas riquezas de lá, do Marajá, que foi sempre o extrativismo, né? A seringueira foi o látex, a borracha, o Marajá é um grande produtor de borracha, e o açaí, que naquela época de 70, na extração do palmito, o açaí era coqueluche no momento, né? Então o Marajá produziu muito palmito, muita madeira, certo? Muita seringueira, então eu coloquei, não foram assim feitos aleatoriamente, isso foi feito mediante uma concepção, certo, que Deus me deu. Certo? E num certo dia eu estava lá terminando, já estava tudo pronto, apenas tinha uns desenhos com umas linhas interrompidas, assim, que eu ia desenhando e deixava interrompidas, assim eu apagava e ia ajeitando. Aí quando me entra o Alfredo Fernandes de Menezes, meu amigo, entrou lá e perguntou o que é isso. Eu disse, isso é uma bandeira que eu estou bolando aqui, que você me pediu. Aí ele pegou o lápis, que estava em cima da mesa lá do balcão, e continuou a desenhar o que já estava feito. Alguma coisa, eu estava atendendo não sei quem lá, eu disse, Alfredo, tu faz alguma coisa aí, o que tiver errado eu apago, mas é isso aí. Ele foi cobrindo aquelas folhinhas que eu fiz, foi apenas isso que ele fez. Ele não concebeu nada, apenas eu deixei o lápis lá e ele veio cobrir o desenho. Foi apenas umas folhas, foi apenas o desenho das folhas da seringueira, que está dentro do contorno tem uma seringueira e o forte, do lado direito, a seringueira, e do lado a folha da seringueira, e por fora, do lado esquerdo, a rama do açaí. Apenas isso, ele cobriu as folhas da seringueira, umas folhinhas, foi só, não mexeu mais em nada. Bom, aí, tempos depois, o saudoso vereador Jorge Marçal, veio de Mocajuba, se tornou professor em Anajás. A Gislão trouxe ele para professor, ficou lá, e ele chegou à Câmara, chegou à vereança, e teve a ideia de tornar a bandeira provisória em uma bandeira definitiva. Vale ressaltar que antes do Jorge Marçal ter essa ideia, a ex-vereadora Patrícia Reis, minha amiga, ela era vereadora e ela teve essa luz de tornar legítima a bandeira provisória. Mas só que ela não logrou êxito no projeto dela, não sei o que houve, e o Jorge veio e pegou a ideia e colou. Foi feito um festival, certo, lá para a escolha de um hino lá. E nessa época da escolha do hino, que já é outra história, né, aí foi quando eu tomei conhecimento de que eu seria homenageado pela Câmara com uma menção honrosa. Aí eu aproveitei, recebi um diploma de menção honrosa, e qual não foi minha surpresa quando eu chego aqui em Belém, devido à minha deficiência visual, eu não li. Aí constou assim, Adamo Concedo, Adamo Bato Ribeiro, esse título, essa menção honrosa, então, como um dos autores do brasão e da bandeira, que ele me encomendou, o brasão e a bandeira. Eu havia bolado o brasão, certo? E a bandeira seria como é, verde e branca, sem o brasão. Mas eu estava bolando assim, estava o brasão descendo ali em cima da bandeira, e disse, não, assim tá bom, fica assim mesmo, não tem problema não, pode deixar assim mesmo, que é para te ganhar tempo. Porque vai daqui um menino representando a Anajás, que era o Aldomir Menezes, filho do Alfredo, que naquela época ele devia ter uns 7 a 8 anos, e foi ele que foi para Brasília com a bandeira provisória do Anajás. Só que quando chegou a bandeira aqui em Belém, o meu protótipo para a bandeira, o Alfredo mudou por conta própria, tirou o branco e botou o amarelo. Ele foi para Brasília com a bandeira verde e amarela com o brasão em cima. Na volta eu cheguei e disse, não é assim, nós não temos ouro no nosso solo. Essas cores aqui não são aleatórias. O verde representa
as nossas matas. E o branco representa o nosso céu, nossas nuvens, a inocência do caboclo do Marajó. Até então, naquela época, eu achava o caboclo muito inocente, né? Hoje em dia, infelizmente, não é mais, né? Então, eu quero deixar esse registro aqui, que eu não sou um dos autores, eu sou o único autor da bandeira e do brasão da minha terra. Eu espero que um dia isso seja corrigido, seja feita a justiça. Não estou querendo tirar mérito de ninguém. Eu apenas estou evitando que tirem o meu mérito, que dividam o meu mérito com alguém, certo? Que nada fez para que essa bandeira fosse idealizada. Eu até entendo a vontade dele, querer ser um dos autores, eu até entendo, certo? Quem não gostaria de estar, de ser meu parceiro? Mas, a bem da verdade, eu quero deixar claro de que toda a concepção da criação do brasão e da bandeira da Anjás foi minha. Bom, nessa minha idas e vindas, a minha vida, nos anos de 75 fui para Anajás, mas sempre eu vinha aqui a Belém. E foi quando em 78, mais ou menos, eu conseguia comprar o meu primeiro bandolim, Del Vecchio. Bandolim esse que eu andava com ele nas viagens, como sempre andei com meus instrumentos. E uma certa feita, ele estava pendurado na parte de fora do camarote do Salomão Donato, e no Porto de Breves, lá no Porto de Breves, foram embarcar um esteio, e o bandolim estava pendurado assim na parte de trás do camarote. O esteio era grande, eles foram embarcar no convés, e a ponta do esteio bateu assim, coisa que machucou, recolheu a tampa, o primeiro bandolim. Eu mandei consertar tempos depois, mas o bandolim ficou muito, muito baqueado, e com o tempo começou a soltar o tampo, que devido ao baque começou a soltar o tampo, e eu estava usando uma fita isolante para não largar o tampo. Eu não tinha dinheiro para pagar um luthier para fazer a reforma, precisava. De forma que até antes de 78, eu tocava cavaquinho com afinação de bandolim. Aí eu comprei meu primeiro bandolim, certo? Depois eu fui adquirindo outros bandolins. Em 79 ocorreu a inauguração da Casa do Choro, dia 6 de setembro de 79. Eu fiz um sacrifício sobre-humano para estar presente. Comprei uma passagem, naquela época existia o táxi aéreo, saudoso táxi aéreo Dourado, que não existe mais. Eu vim para cá para tocar e voltei de barco para Anajás para assumir o trabalho lá na empresa da Imbel. Então a minha vida foi muito corrida e muito sofrida, mas eu nunca perdi a esperança de tocar, né? E por aí foi até 79, a inauguração da Casa do Choro, que durou até 83, com o falecimento do Aldemir. A Casa do Choro foi inaugurada em 1979, no dia 6 de setembro. O choro sempre foi muito forte em Belém. Só não tinha, até hoje, praticamente não tem nada, é a difusão do trabalho do choro. Mas os chorões sempre eles teimaram em tocar choro. Isso desde os anos 50, quando eu me entendi quando gente. E no ano de 1970 foi comemorado o centenário do choro, que tem como base o ano 1870, no Rio de Janeiro. Então, 100 anos depois, 1870, foi o centenário do choro, e houve aquela febre de criações de clube de choro em várias capitais, certo? São Paulo, clube de choro do Rio de Janeiro, clube de choro de Fortaleza, no Ceará, e muitos outros clubes de choro que existem, né?
E aqui em Belém o pessoal disse, vamos fundar o Clube do Choro, mas a ideia não saía do papel. O pessoal traçava os planos, se reuniu, certo? Tomavam todas e tinha muita palavra, nada de ação. Decorridos 9 anos, isto é, 1979, Valdemir Ferreira da Silva, que era um chorão de carteirinha, boêmio mesmo, meu amigo, meu irmão de todas as ocasiões, ele resolveu que, então, como funcionário do BASA, ele não poderia ter uma razão social, uma empresa. Mas mesmo assim ele criou não o Clube do Choro, e sim a Casa do Choro. Era lá no Honório José dos Santos, certo? Próximo ao rancho, né? E lá era uma casa que tinha o hall de entrada, tinha a parte de cozinha, né? E o quintal era aberto, nós tocávamos lá acústico, não tinha nada amplificado. E na parte superior, eles construíam assim uns três apartamentos, 3 kitnets, 3 quartos, aliás. Então esses artistas que vinham do Rio, ele hospedava na casa dele. A pessoa, em vez de ir para o hotel, ia para lá na Casa do Choro, né? E ficavam hospedados lá. Lá ele hospedou o nosso querido e saudoso Biratã Porto, que morava numa república de estudantes, pagando uma determinada importância. O Valdemir botou ele para lá sem cobrar nada. E o Biratã fazia os desenhos dele lá, e colaborava lá tocando o choro, que era bandolinista também. E assim eu conheci pessoas como Nelson Cavaquinho, certo? Paulinho da Viola, que chegaram a se hospedar lá, na Casa do Choro. E na inauguração, foi na época do projeto Pixinguinha, né? O Época de Ouro, grupo fundado por Jacó do Bandolim, veio se apresentar aqui no Teatro da Paz, e após a apresentação eles foram para lá. Foi quando eu tive o prazer de tocar pela primeira vez com músicos de fora, sabe? Eu toquei com o João Nascimento, que veio substituindo o Ronaldo, o Rafael Rabelo, um garoto novo com seus 18, 19 anos, tá? Tocava muito o Rafael. Nessa noite não veio o César Faria, não veio, ficou no hotel, e nem Elisete Cardoso. Mas os demais vieram, rapaz do pandeiro, e nós tínhamos um time bom, né? Era o Paulo no pandeiro, o Gersino tocando bandolim, se revezando, a gente revezava, eu e ele, né? O centro, quando aquele de centro, era o Gilson, que nessa noite, memorável noite, se revezou com o Jonas, que era do grupo Época de Ouro. Então eu tive muita alegria. Era um sacrifício. Isso, 6 de setembro, quando foi no dia seguinte, eu viajei para Najá, né, que eram 3 dias de viagem. Cheguei super cansado, os trabalhos lá na empresa tudo atrasado, mas valeu a pena. Valeu a pena todo esse sacrifício.